Sempre antes de nós começarmos a meditar na palavra de Deus, é importante que você faça uma oração. Porque quem inspirou essas pessoas a escrever a Bíblia é o mesmo que vai falar com você. Às vezes ele usa o pastor para falar com você, ele usa um obreiro e ele também quer ser direto, falar diretamente com você. E para isso ele vai usar a sua palavra. Hoje nós estamos meditando em Ezequiel capítulo 33, se você tem a sua Bíblia, prepare ela para ler junto comigo e vamos pedir a Deus que Ele fale conosco. Feche os seus olhos. Meu Deus, eu peço ao Senhor que abra o nosso entendimento e nos faça entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós queremos fazer o que Te agrada. Por isso estamos aqui. Peço que o Senhor abençoe em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Versículo 1. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. O comentário diz assim: a espada que vem sobre a terra, se refere à guerra que viria por intermédio do exército babilônico. Como um atalaia fiel, o profeta alertou a todos sobre esse iminente perigo. Ele orientou a nação de forma zelosa para que ninguém fosse pego de surpresa pelos inimigos. Se Ezequiel tivesse sido um vigia negligente, o sangue daquele povo recairia sobre ele. Porém, todo o reino de Judá estava ciente das profecias. Mesmo conhecedoras de todos os riscos, as pessoas preferiram agir de maneira incrédula e imprudente, não se submetendo à instrução divina. O Altíssimo designa seus filhos a atalaias neste mundo e adverte para que tenham responsabilidade para sua missão. O Senhor mostra os seus servos estão isentos de culpa no caso daqueles que ouvem o aviso e o ignoram. O som da trombeta é a palavra de Deus pregada, porém não basta ouvi-la. É preciso obedecer a ela para ter vida protegida do mal e alcançar a salvação. Tiago 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então eu, como pregador, tenho a minha responsabilidade, a pessoa que ouve também, né? Porque eu tenho que cumprir a minha parte, eu tenho que falar a verdade. Às vezes a verdade dói, ela machuca, mas ela vai fazer bem. É como o remédio, né? Nem sempre o remédio que você vai tomar, ele é gostoso, mas ele vai fazer bem. Assim também a palavra de Deus. Ela não vai falar tudo que nos agrada. As pessoas normalmente, elas gostam daqueles versículos que agradam, né? Que fala que ela vai vencer, que tudo vai dar certo, mas nem sempre a vida vai ser assim, de dar sempre tudo certo. Nós vamos passar altos e baixos, mas como disse ele aqui, né? Quando o homem de Deus, vestido dessa responsabilidade espiritual, ele fala a verdade, é porque ele quer o seu bem. E você, como ouvinte, deve avaliar a si mesmo se aquela palavra se encaixa em sua vida, se você está agindo daquela forma.
e lutar para que você então venha mudar as suas atitudes. Então, é como disse o apóstolo Tiago, não basta apenas você ouvir a palavra, mas você praticá-la. Versículo 10. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dizei-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? O comentário diz, convertam-se para que não morram. Desde o início, o Criador revela que não se satisfaz com a perdição do ímpio. Antes ele mostra a sua inteira disposição para salvá-lo. O Senhor provou isso ao levar à morte o seu próprio filho, para que assim os pecados do homem pudessem ser apagados. Isaías 43, 25, ele diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Em 1 Pedro 3, 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando, na verdade, na carne, mas vivificados pelo Espírito. Seguindo o texto do comentário, vivo eu, diz o Senhor Deus. É o juramento solene do Altíssimo, mostrando que ele não tem prazer na condenação das pessoas, mas para que elas escapem da condenação, é preciso que se convertam dos seus maus caminhos. E converter é você mudar de comportamento, mudar de pensamento, mudar de sentimento, mudar de direção. Por isso, quando você decide se converter, espiritualmente falando, é você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Você já fez isso? Então, quando isso acontece, quando o Senhor Jesus ele entra na vida de uma pessoa, há também na vida dela uma completa transformação, tanto de caráter como de pensamento, de sentimento. Por isso que tem pessoas que foram tão magoadas em suas vidas, mas quando Jesus entrou na vida delas, elas foram capazes de perdoar os outros. Então, ele fala que o prazer de Deus não está em ver o ímpio morrer, mas em que ele se converta e que ele aceite a salvação. No 12, tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. O comentário diz, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Se em algum momento uma pessoa obediente, temente a Deus, abandonar a fé e não se arrepender disso, todo o seu passado de fidelidade não poderá salvá-la. Da mesma forma, as transgressões de um pecador que se arrependeu não poderão condená-lo. Ou seja, uma pessoa pode ter cometido os piores erros possíveis, mas se ela se arrepender, reconhecer suas falhas e confessá-las ao Altíssimo, receberá o perdão. Entendemos com isso que, para ser salvo, é fundamental que o homem tenha um relacionamento fiel e constante com Deus. Por mais justo que uma pessoa possa ser, por mais fiel à lei que uma pessoa possa ser, ou por melhor cidadão, um exemplar que ele possa ser, isso não salvará ele. Porque o único que pode salvar alguém é Jesus Cristo. Foi o sangue dele. Porque é necessário a morte. O pecado, ele tem como consequência ou a paga, o preço, o salário, a morte. Então, se você, mesmo que você faça tudo certo, a natureza adâmica já está em você. Vem desde lá do Éden. Então, se você então não se arrepender, não entregar sua vida ao Senhor Jesus, então você terá que pagar com a morte, porque você é um pecador, independente do que fez de errado ou não. Então, quando você aceita Jesus, o sangue dele é aspergido em você. Então, você se torna purificado dos seus pecados. Daí vem a justificação. Quando você é justificado
perante Deus, você aceitou Jesus. Então você recebe como Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. 13. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Por exemplo, é como a pessoa que serviu, digamos, a Deus 50 anos da sua vida. Ela praticou a justiça, ela creu em Jesus, ela manifestou, ela viveu uma vida pela fé na presença de Deus. Mas no último dia, sem que ela soubesse que era o último dia, ela praticou um pecado terrível. E ela morre em pecado. Então, todos os anos que ela serviu na presença de Deus, é como se ela então deitasse fora, jogasse no lixo, e aquele último instante, naquele último momento em que ela estava vivendo, mas na hora da morte foi pega de surpresa e não havia se arrependido, então ela perdeu toda a chance. Então, o que vale é o último instante. O que vale é o último momento. Como você vai estar? 14. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. O comentário diz, não se terá memória contra ele. O arrependimento é o único meio para se conquistar o perdão. Ele é alcançado por meio do sangue do Senhor Jesus, que além de perdoar as iniquidades, concede justiça a quem se rende a ele, mesmo que tenha cometido as piores maldades. Uma vez perdoada por Deus, a pessoa não terá mais culpa, não será mais acusada, nem terá motivos para ser condenada na eternidade. Em Hebreus capítulo 10, 17 e 18, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação, ou oferta, ou sacrifício pelo pecado. E concluindo o comentário, ela prova a sua transformação diariamente, ao andar de forma reta e justa, não apenas diante de Deus, mas também dos homens. Então, por isso que há uma transformação. E chamamos a isso também de novo nascimento, né? A pessoa que ela tem a velha criatura adâmica, natureza humana, ela é pecadora, então ela é irada, ela é vingativa, ela é egoísta, egocêntrica, ela tem esses detalhes que vêm de Adão. Quando a pessoa nasce de novo, ela recebe uma nova identidade, ela recebe uma nova característica, né? Um novo ser, o ser divino passa a morar nela. Então, com quem que ela vai parecer mais? Já não com o velho Adão, mas sim com o Senhor Jesus. Ela vai perdoar, ela vai andar a milha a mais, ela vai dar a segunda capa, enfim. Ela não vai julgar as pessoas, ela não condenará, ela vai viver de acordo com o padrão da palavra de Deus. Deu para compreender? Porque enquanto a pessoa não nascer de Deus, ela não consegue, ela não vai ter forças para obedecer a palavra de Deus. 17. Todavia os filhos do teu povo dizem, não é justo o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é justo. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade, praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. Todavia vós dizeis, não é justo o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. E sucedeu que no ano do 10º do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, a cidade está ferida. O comentário do 21, a cidade está ferida. As profecias se cumpriram e Jerusalém caiu diante dos inimigos, ficando totalmente destruída. Ezequiel recebeu essa notícia na Babilônia, onde vivia exilado. Uma testemunha ocular que havia conseguido escapar da catástrofe lhe revelara tudo. Assim, a desobediência ao Senhor estava escrevendo o mais triste capítulo da história judaica, desde a fundação de Israel até então.
A partir daí, inspirado pelo Altíssimo, o profeta passaria a falar da restauração e de perdão para o soerguimento de uma nova nação. E era preciso, porque as pessoas já estavam destruídas por tudo que aconteceu. Agora era preciso reconstruir. Aqueles que ficaram, Deus então iria, através deles, levantar uma nova nação. 22. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, e ele abrira a minha boca antes que esse homem viesse ter comigo pela manhã, e abriu-se a minha boca e não fiquei mais calado. O comentário diz, não fiquei mais calado. Em obediência a Deus, o profeta ficou em silêncio por um longo período. Isso foi necessário porque as pessoas não estavam dispostas a ouvir e a atender a instrução do Senhor. Durante esse tempo, Ezequiel ficou recluso em sua casa, cumprindo assim a vontade divina. Mas o Altíssimo deu um novo comando. O profeta deveria transmitir as suas mensagens, dando ênfase à redenção e ao restabelecimento do povo. Quantas vezes, no afã de querer a conversão de um ente querido, a pessoa esgota as suas palavras. No entanto, a exemplo de Ezequiel, devemos esperar com confiança a direção do Altíssimo e o momento certo para tomarmos uma atitude. Dessa forma, no lugar de agirmos erroneamente, nos manteremos na dependência dele. Daí nós entendermos que tudo tem o seu tempo certo, né? Por isso, peça a Deus sabedoria para lidar com seus filhos, com seu marido ou sua esposa. Enfim, peça sabedoria, Deus vai te dar. 23. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, os moradores deste lugar, desertos da terra de Israel, falam, dizendo, Abraão era um só e possuiu esta terra, mas nós somos muitos. Esta terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus, comeis a carne com o sangue e levantais os vossos olhos para os vossos ídolos e derramais o sangue. Porventura possuireis a terra? Vós vos estribais sobre as vossas espadas, cometeis abominação e cada um contamina a mulher do seu próximo e possuireis a terra? Assim lhes dirá, assim disse o Senhor Deus, vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão a espada, e o que estiver em campo aberto entregarei às feras, para que o devorem, e os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de peste. E tornarei a terra em desolação e espanto, e cessará a soberba do seu poder, e os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por causa de todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. O comentário diz, eles vêm a ti. Ezequiel atraía multidões que gostavam de ouvir suas pregações. Elas se assentavam e ficavam atentas às suas palavras, contudo, não mudavam sua má conduta. Gostavam da eloquência do profeta, mas não atendiam ao apelo do arrependimento. O Eterno enfatiza a maldade dessas pessoas ao dizer que elas ouviam as mensagens somente para se entreter, pois gostavam da voz e do discurso do profeta. Da mesma forma, quantos entram e saem dos cultos sem ao menos se lembrar do que foi ensinado? Mostram aparente respeito e devoção momentânea, mas tudo isto não tem nenhum proveito espiritual, pois seguem cometendo os mesmos erros. O povo da época de Ezequiel só se deu conta do tamanho da negligência que cometia quando as profecias dadas por ele se cumpriram.
Isto é, um alerta para aqueles que são ouvintes, mas não praticantes da palavra de Deus, como nós vemos em Tiago, capítulo 1, 22. Então, não basta você apenas dizer que ouve a palavra de Deus se você não a praticar. Deus quer que você pratique, que você execute a vontade dele, porque é isso que vai fazer toda a diferença. Não adianta tão somente você apenas ouvir, gostar, mas você precisa praticar. Eu lembro que certa vez o Senhor Jesus, ele falou assim: esse povo se aproxima de mim, com seus lábios me adoram, mas os seus corações estão longe de mim. Quer dizer, ao mesmo tempo que eles aparentavam uma religiosidade por falar que amava a Deus, mas o coração deles, na verdade, amava outra coisa. Então, a boca falava, porém o coração tinha outra coisa dentro dele. Mantenha-se firme, mantenha o foco, olhe para Jesus, tá bom? Dê o seu gosto, põe nos comentários o que Deus falou consigo, manda esse vídeo para alguém, tá bom? Deus abençoe.